Hello guys, how are you? Vamos fazer o overview da semana 3, patch 2, ok? Então vamos lá, o tema é compreensão escrita e produção textual, habilidade de produzir textos de vários gêneros textuais, tendo em vista o processo de revisar, produzir e editar, considerando as condições de produção sobre as quais se está escrevendo. Segundo, identificar o tema geral do texto. Os conteúdos relacionados, Simple Past e Reading Strategies. Nós já vimos um pouquinho sobre Reading Strategies e eu vou falar mais uma vez com vocês, né, dar uma revisão aí sobre quais são essas Reading Strategies. Nós vimos na aula passada, olha, tem as mais conhecidas são Skimming e Scanning, ok? O Skimming, ela é aquela que você faz aquela leitura superficial, tá? E que você observe alguns detalhes do texto, como o título, o layout, se tiver alguns gráficos, você lê as primeiras linhas de cada parágrafo. Então, você tem uma ideia geral do que se trata o texto, ok? Essa estratégia é chamada de skimming. O scanning já é a estratégia que nós usamos para procurar algo no texto. Então, você ler com o objetivo de encontrar uma informação específica. Então, você lê a pergunta, volta no texto, ok? Durante o skimming, você pode já selecionar algumas coisas como números, nomes, palavras conhecidas. Isso vai te facilitar encontrar informação quando você tiver ali a pergunta, ok? Então, são as duas estratégias mais conhecidas aí de leitura, skimming e scanning, ok? Então, nós vamos utilizá-la na semana 3 aqui novamente. Então, vamos lá. Primeiro aí, skimming through memories. Então, aí, lembrando ou trazendo à mente aí algumas coisas do passado, né? Hello, everybody! Vamos continuar na leitura de Jane Eyre, agora praticando a leitura para a compreensão geral. Study hard, estude bastante. Vamos iniciar com o segundo trecho do livro. Você fará uma leitura rápida apenas para ter uma ideia geral do trecho. O uso da estratégia skimming. Depois você escreverá sobre recordações e descrição de alguém que você conheceu, assim como foi feito pela autora Charlotte Brontë. Na semana passada, nós falamos aqui sobre o clássico aqui da literatura britânica, Jane Eyre, né? Escrito aí pela autora Charlotte Brontë, e nós vamos dar continuidade aqui, um novo trecho do texto, ok? Então, a primeira atividade está pedindo para fazer, olha, um skimming, tá? Quickly skim the next part of the story. Então, faça aquela leitura superficial da segunda parte aqui da história. Then, immediately check your answers. Depois, imediatamente, vá marcar suas respostas. Do not look back at the text. Então, não volte ao texto, porque a estratégia é essa mesmo. Ver se você conseguiu fazer essa leitura superficial, ok? E já entender do que se trata, ok? Então, faça a leitura superficial aí, o skimming, a estratégia skimming do texto. Depois você vem aqui direto para as perguntas, ok? Então, nós temos aqui, Mr. Brocklehurst was the owner of the school or was a teacher in the school? Ele era o quê? O proprietário da escola ou ele era um professor na escola? Owner ou a teacher? É só marcar. Number 2. In the spring, na primavera, many girls became ill. Muitas garotas ficaram doentes e morreram. Or all the girls left the school. Ou todas as garotas deixaram a escola. Então, marque a alternativa. Miss Temple, que é a professora, became sick. Ela ficou doente? Ou helped the sick children? Ou ela ajudou as crianças doentes? In the end, Lowood School, e no final, a escola Lowood became worst. Ela se tornou pior ou se tornou melhor? Worse or better? E a última, Jane Eyre left the school as soon as she could. Assim que ela pôde, né? Ela deixou a escola. Or stayed at the school and became a teacher. Ela permaneceu na escola e se tornou uma professora. Então, marque as alternativas aí. Number 6.
Use the words in the box to complete this text. Use as palavras aqui da caixa para completar o texto. Então, nós temos aqui a teacher I remember. Um professor ou professora que eu me lembro. E nós temos aqui as palavras bored, entediado, break, que pode ser quebrar, mas aqui no contexto é um intervalo, ok? Hated, odiado ou odiei, o verbo odiar no passado. Interesting, interessante. Kind, que pode ser gentil, em outro contexto também tem o sentido de tipo, ok? Lessons, lições ou aulas, ok? Punished, punido, e vem o verbo punir no passado. E pupils, que é alunos, tá? Também significa pupila em outro contexto, tá? Mas aqui é alunos, alright? Então, leia o texto, alright? E complete com as palavrinhas. Vocês vão completá-las do jeito que elas estão ali mesmo, ok? Então, olha só. I remember a teacher called Mr. Rutter. Eu me lembro de um professor chamado Mr. Rutter. He was my chemistry. Ele era meu professor de química at elementary school, no ensino fundamental. And although, e embora eu, aí tem um espaço, vocês vão completar, chemistry, química, I really liked his, eu realmente gostava, his, e o pontinho aí, dele alguma coisa, né? There were 26, haviam 26 in the class, na sala. So I always sat at the front. Então eu sempre sentei-me na frente. He was very, ele era muito, he was very, espaço. He smiled a lot, ele sorria muito. And he never, e ele nunca, any of us, nenhum de nós. He wanted us to enjoy the lessons, ele queria que gostássemos das aulas dele. He always made them very, ele sempre fazia as aulas, no caso, muito. So I was never, então eu nunca estava in his class, na sala dele. At lunch, no almoço ou no intervalo, no caso aqui é no final da aula, I stayed, eu permanecia, né, na sala para ajudá-lo a limpar a sala de aula, ok? I stayed behind, eu ficava para trás para ajudá-lo a limpar. Ok? Então é só completar aqui com as palavrinhas que estão na caixa. E, por último, think about a teacher you remember. Então, agora você vai pensar num professor aí que você já teve, né? Bem que você se lembra. Make some notes about him or her. Faça anotações sobre ele ou ela. Então, talking about a teacher. Falando sobre um professor. Então, vocês vão escrever. Aqui tem umas perguntas para orientar vocês. What was the teacher's name? Qual era o nome do professor, da professora? What class did they teach? Aqui, matéria, né? Eles ensinavam. Why do you remember this teacher? Por que você se lembra desse professor ou professora? What did they look like? Como eles se pareciam? What was the name of the school? Qual era o nome da escola? Ok? Então, você vai escrever aí. Escreve em inglês, ok? Tente usar aí o conhecimento que você já tem adquirido, alright? Se não conseguir, pode ser em português mesmo, tá? Mas vale a tentativa e se você conseguir escrever em inglês, ótimo, tá? Aqui, para saber mais, se você quiser ler um pouco mais sobre estratégia de leitura, tem aqui o site que você pode acessar. Esse site aqui, ó, Skimming and Scanning, as estratégias de leitura do inglês instrumental. Okay? Então, aqui explica mais sobre como usar essas duas técnicas. E o outro, pratique as estratégias com textos diversos. Então, nesse outro site aqui, vocês encontram também vários textos para fazer atividade de compreensão do texto, ok? Tem aqui os níveis, ok? Então, vocês podem, no tempo de estudo de vocês, ampliar aí o conhecimento, ok? Essas são as atividades da semana 3. Eu aguardo as respostas de vocês, ok? Have a great week. Bye, bye.